Agora é o seguinte, cara, vocês falam de commodity, agro, ficaram milionários com agro, e no final das contas, quando eu vou lá na padaria, o pãozinho subiu muito, não subiu, Você tá comendo Pete? pão? Eu não, Cara, não sou da... Pelo que eu tô olhando aqui, eu tô comendo menos pão que você. Não, é que eu Menos tenho- pão que você, né? é, Mas e aí, gente? Se vocês puderem começar, né? A turma, a gente sabe que o agro é importante no Brasil, vem crescendo muito, inclusive durante muitos anos a parte industrial caiu, algumas outras áreas acabaram caindo, e o agro ele é reconhecidamente um impulsionador da economia brasileira, né? Mas as coisas subiram muito e tal. O que vocês podem começar falando pra gente dessa relação? Talvez até, vamos falar do básico, né? Qual a importância do agro para o Brasil hoje, antes da gente falar dessa alta de preço? O que vocês podem falar para a galera aí? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. É um baita prazer estar aqui no podcast de vocês. Sempre acompanho como espectador e agora estando aqui como entrevistado. Então, Animal. muito agradecido aí pelo convite. Referente a esse ponto, né, da importância do agro para os negócios e qual foi a distorção entre o preço e a nossa riqueza, né? Então, a bem da verdade, a gente tem um cenário referente, por exemplo, ao pão, ao trigo, né? Aonde todas as commodities elas vão trabalhar dentro de um tripé, que é oferta, demanda e estoques. É bastante diferente até do que as ações, onde você tem muita expectativa, traz fluxo de caixa, a taxa de juros tem uma influência muito grande, que também é o fundamento dentro da parte de análise fundamentalista das empresas. Então, dentro do agronegócio, e mais especificamente de todas as commodities, energéticas, metálicas, softs, a gente tem esse ponto como o principal. No caso do trigo, a gente teve essa questão do conflito, né, Rússia e Ucrânia, aonde a gente teve, dentro das principais commodities impactadas, petróleo, trigo, gás natural, e a gente viu esse forte rally, onde essas três commodities foram bastante impactadas. Então, quando a gente fala do tripé, a Rússia como um importante produtor, Rússia e Ucrânia, né, importante produtor de trigo, cada uma delas com a sua proporção, grandes exportadores, por exemplo, a Ucrânia, uma grande exportadora de milho. Então, mexeu nesse tripé, cara. Mexeu no tripé de oferta, demanda e estoques, o preço vai acontecer. Então, esse susto mais recente que a gente está tomando tem muito a ver com a guerra Rússia-Ucrânia, é isso? Se o Ale quiser até complementar... Também, Charles, também. Porque a guerra é recente. O ciclo de alta da commodity está vindo desde meios de 2020. Por quê? E respondendo até inicialmente, antes disso daí, sobre aquela tua pergunta, a importância do agro, é até difícil dizer qual que é a importância de agro para o Brasil, porque uma indústria de pneus, por exemplo, que usa como que é a seiva da seringueira, lá o látex. Látex. Essa indústria de pneus, ela é do agro ou não é? Porque ela usa um produto do agro. Então, qual que é o percentual do PIB que pertence ao agronegócio? Então, a gente tem uma estimativa entre 20% e 40%. Dependendo do que você incluir, então, Dependendo né? do que você incluir nessa cesta de agronegócio. E as commodities, elas vêm desde o início da pandemia, lá em 2019, ela vieram subindo, depois daquela queda lá em março do ano passado, porque muitas cadeias de suprimentos, incluem produção, inclui transporte, inclui oferta, inclui demanda, se quebraram ali e não se restabeleceu essa normalidade. Então, esse choque de oferta, principalmente, encontrou um choque de demanda, principalmente no ano passado. Quando havia uma expectativa das coisas começarem a melhorar, a Rússia invade a Ucrânia. E aí o kit guerra vai para a estratosfera. Trigo, milho, petróleo e gás natural. Mas o gás natural ele foi na Europa, não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele tardou um pouco. Agora, milho e trigo, principalmente, e o petróleo veio nessa carona, ali ele agravou uma crise que já vinha desde 2020. Então é uma situação Mas complicada. o cidadão comum, o cara que está nos assistindo aqui em casa, obrigado até por nos assistir, ele tem uma grande dificuldade de entender o seguinte. Ok, vocês estão falando isso aí, que o preço subiu, mas a guerra é na Rússia, o Brasil produz o trigo, o pão é feito aqui. Por que a gente tem que seguir o preço lá de fora? Você tem essa dúvida, Pete? Eu teria essa dúvida se eu fosse você, Charles. Mas eu não tenho, porque eu já fui um grande trader de commodities. Tá? Isso.